Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando com muita alegria início a mais um estudo da nossa série de estudos semanais. Hoje com mais um capítulo do livro Encontro Marcado, capítulo cujo título é Cooperação com Deus. Um tema muito interessante, né? O tema desse capítulo fala da nossa cooperação individual, né? No plano de execução da providência divina, né? Resumindo, né, a nossa atuação aí, né, nas tarefas que nos chegam, nas ações em que nós temos a responsabilidade de auxiliar nesse trabalho, né, que, como falamos, né, na execução desse trabalho da providência divina. E nós destacamos alguns trechos, né, do capítulo para que a gente possa refletir aqui sobre esse tema, né? E o primeiro foi esse que já está aí na tela, que eu vou ler para vocês para a gente iniciar aqui o nosso estudo. Quantas vezes terás dito que amas a Deus e te dispões a servi-lo? E quantas outras tantas terá afirmado a tua fé na providência divina? Então, Emmanuel abre o capítulo já, né, nos lembrando, né, de algo que muitas vezes nós parecemos nos esquecer mesmo, né? Que muitas vezes nós, né, por muitas e muitas vezes, nós nos colocamos como servos de Deus, né, como seguindo, obviamente, né, o mandamento maior que o nosso Mestre Jesus nos trouxe, né, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Dentro desse mandamento, seguidores cristãos que são seguidores, né, desse mandamento, nós estamos nos colocando, né, nessa condição, né, de amar a Deus portanto, de servi-lo, né? Mas muitas vezes nós nos esquecemos dessa questão, né? E também, como Emmanuel coloca, né, quantas vezes nós não afirmamos, né, não professamos a fé, né, acreditarmos na providência divina, que é a solicitude de Deus para com as criaturas, né, para conosco. Então, mas qual é o nosso papel, né, nessa questão, né, que é trazida aí por Emmanuel logo na abertura? É disso que nós vamos tratar aqui no capítulo de hoje. Aí Emmanuel, na sequência, ele continua. Provavelmente, porém, não te puseste ainda a raciocinar que os teus votos foram acolhidos e que o Todo Misericordioso, por intermédio de vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou tarefas de cooperação com a sua infinita bondade, junto de causas, organizações, situações e pessoas que lhe requisitam assistência e intervenção. Então, olha que interessante, né? Se nós tivermos um pouquinho de boa vontade, né, e puxarmos pela memória, nós vamos encontrar exatamente o que Emmanuel está nos colocando nesse parágrafo, né? Então, por intermédio aquele que Emmanuel chama de vasta corrente hierárquica de assessores, o nosso Pai Celestial nos faz chegar as tarefas, né, para a colaboração nesse plano de execução da providência divina, né, nesse plano de Deus, né, da solicitude para conosco, né? E ele acontece junto ao quê? Junto a causas, né, organizações, situações e pessoas que precisam da assistência, que requisitam a assistência e que nós somos, muitas vezes, chamados à colaboração nessas frentes de trabalho, vamos por assim dizer, né? Então, seja na casa religiosa ao qual me vinculo, né, na casa espírita, no nosso caso, né, em determinada causa ou em situações, né, em que nós somos chamados a colaborar, pessoas, né, são aqueles que muitas vezes se aproximam de nós, né, ou por intermédio, né, de algum desses assessores do Pai, né, chega até a nós o pedido, né, de apoio, de intercessão para uma determinada atuação, para uma determinada situação
em que claramente se manifesta essa solicitude de Deus para conosco, né? A providência divina. Então, nós estamos inseridos, né, nesse plano, dentro desse contexto, né? Deus conta conosco, né, para esse plano de execução, né? E como eu falei, se nós tivermos boa vontade, né, de prestar um pouquinho de atenção, nós vamos encontrar claramente esses papéis que nós executamos ou em algumas situações que nos chegam e por algum motivo, né, acabam se desviando de nós pela nossa decisão, pela nossa participação ativa, né? Mas muitos certamente, né, estão inseridos aí nesse contexto que nós falamos, seja dentro da casa, né, da organização a qual me vinculo, em situações as mais variadas, ou pessoas em específico que estão necessitadas e para as quais, como eu costumo dizer, né, sempre nas minhas preces, né, eu me expresso dessa forma, né, aqueles recursos que nós já trazemos dentro de nós desenvolvidos e que podem ser utilizados em favor dos nossos irmãos exatamente nesse plano da providência divina, né? Então, nós temos sim a nossa participação, Deus conta conosco, e é sobre isso que o tema nos traz, Emmanuel nos traz com bastante clareza no capítulo de hoje. E aí, Emmanuel faz esse parágrafo que eu destaquei ali, por último, é um parágrafo que faz o encerramento do capítulo, e eu não vou. Aqui a gente não traria todo o capítulo, porque ficaria muito extenso, né? Mas ele resume bem, né, o que Emmanuel fala, e é um ponto muito importante desse capítulo, né, sobre as adversidades nesses trabalhos, nessas tarefas que nos chegam, né? Que não são somente, como está colocado lá, né, não são somente as palmas, os triunfos, né, para o obreiro do bem, não somente os triunfos, né, as palmas dos triunfos, os dias róseos, né, mas também os momentos de tormenta, né? Ele usa até uma expressão forte, né, que está lá no capítulo, né, que nós, nesses momentos como trabalhadores, como cooperadores de Deus nesse plano de execução da providência divina, né, nós vamos muitas vezes auxiliar no enfrentamento dessas tormentas, né, nas incursões das trevas e ajudar a apagar o fogo do ódio. Olha que expressão forte, né? Nesses momentos de tormenta, nesses momentos de dificuldade, né? Então não são somente os dias róseos, não, mas também os dias nebulosos, né? Aqueles em que particularmente nós encontramos barreiras, adversidades na execução da tarefa, nos nossos trabalhos, né, junto a essas causas, a essas organizações, a essas situações e as pessoas, né? Então, nesse momento é que nós vamos provar o nosso devotamento, né, como Emmanuel coloca também no capítulo, né, necessário esforço e dedicação, né? E é exatamente nesses momentos de tormenta que nós vamos provar a nossa fidelidade a esse plano divino, né? Olha, vamos ler aqui para a gente ver como que Emmanuel coloca de uma forma mais clara, né, dentro disso que eu trouxe aí na reflexão anterior. Quando, porém, os espinhos da provação te firam a alma, ou quando as circunstâncias adversas se conjuguem contra as boas obras a que vinculas, como se a tormenta do mal intentasse efetuar o naufrágio do bem, recorda que terás chegado ao instante do devotamento supremo e da lealdade maior, porque se confias em Deus, Deus igualmente confia em ti. Então, olha que imagem forte, né, que Emmanuel nos traz, né? Como se a tormenta do mal intentasse efetuar o naufrágio do bem. Esses são os momentos de adversidade, né, os momentos que nós sentimos, né,
essas dificuldades na execução da tarefa, por motivos variados, nós sabemos, né? Não vamos entrar aqui no detalhe, mas o que importa, o que nos importa, é o que Emmanuel conclui ali, né? O capítulo e conclui o parágrafo que nós destacamos. Nesses momentos, nesses instantes, né, é chegado o instante do devotamento supremo, né, e da lealdade maior. Né? Porque se nós professamos lá a fé na providência divina, na solicitude de Deus e a confiança, por consequência, no Pai Celestial, Ele também confia em nós para a ajuda, para a cooperação nesse trabalho junto aos nossos pares. E aí eu me lembrei, né, de trazer aqui para o reforço, né, do estudo de hoje, me lembrei quando eu comecei a preparar esse estudo, quase que imediatamente, de um capítulo, né, que chama Cristo e Nós, que está também de Emmanuel, né, da autoria de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, está no livro Fonte Viva. É um capítulo belíssimo, um dos que eu mais gosto nessa obra, que eu gosto tanto, que é a Fonte Viva, né, lá de Emmanuel por Chico. Esse capítulo fala exatamente desse mesmo tema, né? A nossa participação, o nosso trabalho, né, as nossas mãos, né, na execução dessa tarefa, desse plano divino para a nossa sociedade humana aqui nesse nosso planeta Terra. E ninguém melhor dentro, né, do capítulo de hoje, que Emmanuel fala que Deus faz chegar até nós essas tarefas, né, por uma vasta hierárquica de assessores, né, uma vasta rede de assessores, não poderíamos deixar de destacar aquele que é o governador dessa nau terrestre, né, aquele que é o nosso modelo, Jesus, o Cristo, e é dele que Emmanuel trata nesse capítulo, que nós trouxemos alguns destaques aqui para reforçar o tema do estudo de hoje. Então, o primeiro, né, que eu trouxe, que está lá no capítulo, é o seguinte: ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Então, olha que importante essa mensagem que Emmanuel nos traz, né? A redenção, né, da nossa sociedade de espíritos, né, encarnados aqui nesse planeta, ela se dará com a redenção de nós como almas, né, como espíritos aqui vivendo e com colaboração ativa, com papel destacado, com colaboração ativa nesse papel de redenção do mundo. Então, essa é a primeira mensagem que a gente destaca do capítulo, né, Cristo e Nós. A segunda é essa: olha, o Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos, né, que o realizem e intensifiquem. Olha como que isso, né, vai ao encontro perfeitamente do tema de hoje, né, do livro Encontro Marcado. Né? O Mestre Jesus, o nosso governador da nau terrestre, né, para que ele possa estender a sublimidade do seu programa salvador, conta com braços humanos, ou seja, conta conosco nessa tarefa, né, como colaboradores ativos, né, efetivos nessa tarefa de redenção do mundo. Né? Braços que a realizem e intensifiquem. Né? Na sequência, mais esses dois trechos, começando pelo primeiro ali, né? E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Mais uma vez, né, Emmanuel reforça, né, que o apelo, o convite do Mestre é contínuo, né? Eu diria que é diário, né? Junto de nós, né? Para que possamos, né, ter um papel ativo, né, de destacado de colaboração na execução desse plano. Né? E para finalizando também o estudo de hoje, né, e mais uma vez, né, convidando a quem está nos ouvindo hoje para poder ver integralmente, porque vale a pena tanto
né, o capítulo Cooperação com Deus, lá do Encontro Marcado, quanto o capítulo Cristo e Nós, do livro Fonte Viva. São dois temas, né, que se entrelaçam e que reforçam esse conceito que nós estudamos aqui hoje, da cooperação individual no plano de execução né, da providência divina. E nós vamos fechar com o último texto destacado ali, que diz, Emmanuel nos diz: onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Então, né, nós como seguidores do Evangelho, da Boa Nova, né, como cristãos que professamos, que dizemos ser, né, somos também, por extensão aí né, no raciocínio de Emmanuel, mensageiros do Cristo e, né, por consequência, mensageiros de Deus, do nosso Pai, né, na execução, né, dessa obra do bem aqui entre nós. Né? E, mais uma vez, né, cristianismo significa Cristo e nós. Ou seja, Emmanuel deixa claro, né, que estamos, né, assim como o Cristo, somos coparticipadores, co-criadores nessa tarefa de Deus para com o nosso planeta. Até o próximo estudo.